Nesse tutorial serão apresentados diferentes tipos de cálculo, a começar por uma viga simples biapoiada e rotulada e, na sequência, vigas contínuas com engaste e balanço. O primeiro passo é identificar o cálculo com nome qualquer e cadastrá-lo. Para este exemplo, teste 1. O passo seguinte é preencher o quadrante 2 com o número de vãos, que pode ser 1 para a viga biapoiada, 2 e 3 para vigas contínuas. Para o primeiro exemplo, apenas um vão. Escolhem-se os apoios direito e esquerdo, que podem ser rótulas, engastes ou balanço. Para este exemplo de uma viga bem simples, 2 rótulas. Nota-se que, conforme se preenche o último apoio, o sistema já apresenta as características do tipo escolhido, suas legendas, assim como os próximos campos a serem preenchidos. Preenche-se então o campo H, que é a altura da viga, o BW, que é a sua largura, o comprimento C, que é o vão teórico entre os apoios, e o comprimento dos apoios P1 e P2, ou seja, esta dimensão. Para o exemplo, H 40 cm, BW 15 cm, comprimento 4,5 metros e pilares com 25 cm. Agora, o quadrante 3 com os esforços. Nota-se que o sistema pede 3 tipos de carregamentos: a sobrecarga de utilização, a carga permanente G e a carga concentrada P. Essa diferenciação de esforços serve para o sistema gerar suas combinações, conforme os coeficientes e fatores de cada esforço, tá? Tipificados na 6118. Caso tenha apenas um tipo de esforço, coloque 0 nos demais. Para o exemplo, 2 kN por metro, de sobrecarga, que é o mesmo que 200 kg força metro, e 4 kN por metro de permanente, como se fosse uma alvenaria de 10 centímetros sobre essa viga, por exemplo. Somente habilita-se este campo caso haja uma força concentrada, como por exemplo um pilar que nasce nessa viga, ou uma viga que descansa nesta outra viga. Primeira observação importante. Nessa etapa, antes de mandar o programa calcular, recomenda-se salvar os campos preenchidos até aqui, para não perder os dados, tá? Nesse caso, basta clicar em salvar edição. Agora, se for o primeiro cálculo, é preciso configurar os coeficientes, os materiais e escolher as armaduras. O interessante é que se você faz isso uma vez, depois o sistema vai utilizar essas configurações para os demais cálculos, que podem ser ajustados inclusive em qualquer momento. Nesse módulo, o usuário vai determinar a norma balizadora, os limites de deslocamento para as flechas, L250, L350, os coeficientes e fatores gama para cada tipo de carregamento e as características dos materiais. Caso o usuário tenha dificuldades com isso, especialmente as características dos materiais, o sistema te ajuda com os valores mais usuais. Basta clicar em valores de instalação e todos os campos são preenchidos automaticamente. Pode-se agora salvar isso como padrão para usar nos demais cálculos ou apenas retornar para usar somente neste cálculo. Agora, as características dos materiais, como FCK, tipo de brita, cobrimento das armaduras e as distâncias entre camadas de armadura. Pode-se também salvar como padrão ou apenas para este cálculo. Escolhem-se as armaduras, pode escolher apenas do vão 1, como pode já deixar determinadas todas elas e salvar como padrão.
Pode-se ainda determinar se a armadura de pele será considerada apenas para vigas acima de 60 centímetros de altura, conforme a 6118, ou se o sistema deve adotar para todos os Hs. Recomenda-se mais uma vez salvar a edição. E agora já está tudo pronto para calcular. Nota-se que as verificações já aparecem em tela. Caso apareça algum item não cumprido, o sistema dará um norte sobre o que ajustar. Ou ainda, é possível acessar os valores das verificações nesse botão, para saber os valores de serviço e os valores limites. Tem-se ainda esse recurso bem interessante, que resolve situações de flechas não cumpridas em alguns casos. Por exemplo, se o valor de serviço está pouco acima do limite, ao habilitar esse ícone, o sistema acrescenta uma barra no AS inferior, conforme o diâmetro já selecionado anteriormente, na tentativa de diminuir a deflexão da viga. Antes de fazê-lo, é possível ver a composição das armaduras atuais, através do botão Resultado das armaduras. Pode-se então fazer os ajustes necessários, salvar a edição e calcular novamente. Pronto! Todas as verificações foram cumpridas. Agora já é possível fazer análise dos diagramas. De forma simples e objetiva, o diagrama de momento e cortante e o diagrama de flecha e reação dos apoios. Pode-se ainda modelar a mesma viga com engastes ou com uma rótula em um engaste e comparar os resultados. Lembrando, sempre que fizer qualquer tipo de ajuste, mandar o programa recalcular. Agora é só gerar o relatório, dando um nome ao arquivo e escolhendo a pasta onde ele será salvo. E por fim, gerar o detalhamento da viga para AutoCAD. Faça aqui a seleção e cópia de todos esses códigos e agora é só colocar neste campo do AutoCAD. Pronto, o detalhamento e resumo de aço gerados em AutoCAD. Uma vez exemplificados os recursos do sistema, vamos agora fazer uma modelagem na prática, de uma forma mais dinâmica e informal, explorando todos os recursos do sistema. Então, para isso, vamos cadastrar aqui, inicialmente, um novo cálculo com o nome teste 2. Cadastrar. Vamos explorar inicialmente uma viga com 2 vãos, uma viga com rótula no apoio esquerdo e o engaste no apoio direito. Vamos trabalhar a altura desta viga, alturas diferentes, né, para os 2 vãos. Vamos inicialmente apontar 40 centímetros para o vão 1 e 50 centímetros para o vão 2. Vamos trabalhar um BW, imaginando que esta viga, por exemplo, esteja sobre uma alvenaria de 20 centímetros, né? Então teríamos um tijolo de 19, na verdade, né? Então vamos habilitar o BW dessa viga como 19. O comprimento do vão 1, vamos colocar inicialmente com 4,5 metros para o vão 1 e 5,5 metros para o vão 2. O comprimento dos apoios, classificado como P1, P2, P3, nada mais é do que o comprimento do pilar ou a largura dele, né, dependendo de sua posição do projeto, tá? O importante é entender este conceito, né, desta dimensão do pilar.
Isso para que o sistema possa calcular os apoios, né, as armaduras, as dobras, o comprimento mínimo de ancoragem, assim por diante. Então vamos trabalhar esse exemplo como o P1 tendo 25 centímetros, o P2 30 centímetros e o P3 25 centímetros também. Vamos habilitar a sobrecarga de utilização, né, 200 kg-força por metro, né, que seria o mesmo que 2 kN por metro. Vamos colocar uma carga permanente, imaginando que nós temos aqui, por exemplo, uma alvenaria de 20 centímetros sobre esta viga, né? Então teríamos em torno aí de 8 kN por metro. E vamos também imaginar aqui neste vão número 1, um pilar nascendo nesta viga, né? Como se essa viga fosse de transição, na posição de 3 metros do eixo do P1 até a posição do pilar, classificado no sistema como A, nomenclatura A. Então coloquemos então 3 metros no comprimento A e vamos imaginar que este pilar tenha 20 kN. Podemos agora fazer os ajustes nesses campos, né, de coeficientes, características dos materiais e a escolha das armaduras. Ou podemos simplesmente utilizar as configurações que salvamos anteriormente como padrão, tá? Então, inicialmente, podemos mandar o programa calcular e já temos aqui as primeiras verificações. Nota-se que no primeiro cálculo, na primeira combinação de valores, temos 3 verificações não cumpridas e as 3 tratando das combinações diferentes de flecha. Neste caso, basta clicarmos em verificações de valores para identificarmos onde está o problema. E aqui nós temos, por exemplo, que tanto para a combinação quase permanente, frequente e rara, o valor de serviço é superior ao valor limite nas 3 combinações. Isso ocorre no vão 1 apenas. No vão 2, nota-se que está bem tranquilo, né? Uma diferença grande por sinal. E isso ocorreu por conta dessa nossa força concentrada. Então, neste caso, o ideal seria tentar uma altura diferente para este vão número 1. Podemos tentar como 45 centímetros. Nota-se que 2 das combinações já foram cumpridas. Podemos agora analisar mais uma vez a diferença entre o valor de serviço e o valor limite. Podemos ainda, se for o caso, fazer um ajuste nos coeficientes e fatores no que concerne o limite de deslocamento de flecha. É claro que para isso é preciso estudar a 6118, né? Na tabela 13.3, para saber realmente qual a melhor combinação para este caso. Mas, apenas a título de exemplo, vamos habilitar o deslocamento limite, né, na combinação rara, como L250. Retornamos, recalculamos e já temos todas as verificações cumpridas. Podemos agora fazer o ajuste fino da composição das armaduras, por exemplo. Nota-se que temos 3 de 8 na armadura de bordo, temos 5 de 8 na porta-estribo e temos 4 de meia polegada ou 12,5 milímetros na armadura principal, a negativa, né, que forma a transição das vigas. Temos 4 Fi de 10 como armadura principal no vão 1 e 6 de 10 no vão 2.
Podemos fazer alguns ajustes aqui, como por exemplo, colocar 12,5 milímetros como armadura principal apenas no vão número 2. Salvar e voltar, recalcular. Nota-se que ficou mais justinho, 4 de 10 no vão 1 e 4 de 12,5 no vão 2. Assim por diante. Temos aqui o valor dos estribos, né? O espaçamento entre eles. Podemos agora gerar, por exemplo, os diagramas, né, de reação nos apoios, de flecha. Podemos gerar os diagramas de momento fletor e da força cortante. Agora, uma observação importantíssima. Como nós consideramos o apoio direito como engaste, temos que analisar se o nosso P3, que seria este pilar, tem inércia suficiente para resistir um momento de 37,4 kN/metro. Caso contrário, se você tiver um pilar que não tenha essa resistência a este momento, né, que a viga vai estar causando no topo deste pilar, o que vai ocorrer na prática é que a viga vai trabalhar como duas rótulas. E aí, obviamente, as armaduras são outras, tá bom? Então, muito cuidado com o uso, né, do engastamento perfeito, né, nas extremidades. Podemos agora gerar o detalhamento. E temos este detalhamento. Esses cortes. Nota-se que a armadura principal negativa ela está em 2 camadas. E o resumo de aço. Para o exemplo 3, vamos cadastrar um teste 03. Cadastrar. Vamos trabalhar esta viga com 3 vãos, sendo balanço esquerdo e balanço direito. Ou seja, temos esta composição. Vamos trabalhar com alturas, né, diferentes. 50 centímetros no vão 1, 45 centímetros no vão 2 e 55 centímetros no vão 3. Vamos trabalhar aqui um BW com 20, balanço esquerdo com 1,20 m, vão 1, vamos trabalhar com 5 metros, 5 metros e 5 metros. E 1,3 para o balanço direito. Vamos padronizar aqui 25 centímetros de comprimento, né, dos pilares, dos apoios. Vamos colocar a sobrecarga de 2 kN/metro e vamos padronizar aqui, só a título de teste, né? Uma sobrecarga permanente, aliás, uma carga permanente de 10 kN em toda a extensão. Temos então todas as verificações cumpridas. Podemos mais uma vez analisar o resultado das armaduras, bem satisfatório por sinal, os diagramas, as flechas e o diagrama de momento fletor. E por fim, temos esta armadura.